Está começando mais um episódio do nosso podcast A Vida dos Professores. Eu sou o Éder. Eu sou o João Antônio. Eu sou o João Gabriel. E eu sou a Isabelle. E hoje o nosso convidado é o rei das linguagens, professor Rafael. Muito obrigado. Vai se apresentar. Então, gente, meu nome é Rafael. Eu sou professor aqui no Carlos Clube desde 2013. Trabalho com linguagens. Os guris estão dizendo que eu sou o rei das linguagens, eles que estão dizendo, né? E trabalho com o português e literatura desde que vim para cá. A primeira pergunta, o que te inspirou a ser professor? Eu acho que mais ou menos quase todos os professores, eles se inspiram da mesma forma. Não sei os outros que passaram aqui por vocês e que conversaram com vocês, mas normalmente aquele que quer ser professor é alguém que quer fazer a diferença na vida de alguém. Então é aquele que ele quer acrescentar alguma coisa na vida de um aluno, quer direcionar um aluno, ele quer trazer alguma experiência, um conselho para o aluno, ele quer colocar o aluno no caminho dele para que ele possa se desenvolver e para que ele possa ter uma vida profissional, para que ele possa até ter uma vida social, né, melhor. Então, normalmente, eu acredito que todos que são professores, eles têm essa questão de influenciar o aluno, de acompanhar o aluno, de aconselhar o aluno, ou seja, de inspirar o aluno a buscar o melhor dentro dele e buscar o melhor para ele. Agora eu queria que o senhor contasse uma situação engraçada que aconteceu na sala de aula, na escola. Eu tenho duas, que eu lembro agora, tá? Então, a primeira aconteceu quando eu dava aula para o 9º ano do Fundamental. Eu fiz uma prova, e aí, quando eu fui corrigir a prova, eu vi que a guria, ela tinha assim, né? Eu tinha colocado questão A, B, C, D e E. Então, quando eu fui corrigir a prova, eu vi que a guria marcou a questão A, marcou a B, marcou a C e marcou a E. Só que a única certa era a D. Então, a única que ela não marcou, ela marcou quase todas, a única que ela não marcou, ela era certa. E uma outra vez aqui, eu tinha um primeiro ano à tarde, e aí era inverno, estava meio escuro, e aí uma aluna tinha pedido para buscar água, ela foi buscar água, e nesse intervalo a outra pediu para ir no banheiro. Aí a que foi buscar água chegou primeiro. Ela chegou primeiro, fechou a porta e ela ficou de costas para a porta. E aí eu disse para ela, tá escuro aí fora, tu não viu a mulher de branco que anda pelo pátio? Eu falei de brincadeira. E ela disse assim, cruz credo, professor, não fala uma coisa dessa. Bem nessa hora que eu falei isso, a que tinha vindo do banheiro abriu a porta e a porta encostou nas costas dela. Essa guria deu um berro, foi parar no fundo da aula, gritando, professor, berrando, foi parar no fundo da aula achando que como eu brinquei com ela, disse, a mulher de branco veio atrás de ti. E o que o senhor gosta de fazer no tempo livre? Eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar também e gosto muito de música. Acho que música, acho que eu trabalharia assim, eu gosto muito de arte também. Acho que se eu não fosse professor, acho que eu trabalharia com alguma coisa artística. Principalmente música, assim, eu gosto muito de música, eu escuto muita coisa, muitos estilos diferentes, eu estudo eles, eu busco mais informações. Dá para dizer que eu tenho conhecimento muito bom de música e também de arte. Eu gosto muito de arte também, muito de artes plásticas, assim, eu estudo bastante. E está ligado com uma das minhas áreas, que é a linguagem, está ligado com a literatura, né? Quando eu dou literatura, se você se lembra, né? Mas sim, eu sempre faço esses links, assim, porque eu tenho esse lado da arte comigo, né? E qual foi o maior desafio na sua carreira até agora? Eu acho que o maior desafio de todos nós, e foi muito cansativo, foi realmente o 2020. A pandemia. 2020 foi o maior desafio porque no primeiro momento a gente não sabia o que ia fazer, aí depois cada professor ele tentou se organizar da melhor forma. Aí a gente, como é que nós vamos fazer? A gente não pode ficar no WhatsApp. Como é que a gente vai chegar no aluno? Aí, não, existe... O Google tem a plataforma do Class. Aí alguns professores, né, começaram, não, vamos fazer, com o seu próprio perfil particular, vamos tentar organizar as turmas no Class. Aí partiu toda aquela coisa de montar, turma por turma, convidar os alunos, fazer código, mandar. E aí, assim, foi muito complicado. Aí depois o governo, acho que uns 2 meses depois, aí ele resolveu que o Class seria a forma que a gente ia participar. E aí eles criaram o Class oficial, né, da escola, e aí a gente migrou para lá. Eu fechei o meu, todos migraram para lá, mas foi muito difícil assim, porque tu
tentar buscar o aluno, tentar fazer ele completar as atividades, e o aluno não fazia, e tu tinha que buscar atrás, e toda hora tinha um relatório, e aí toda hora tu tinha que ir atrás, aí tu ia na rua, via o aluno na praça, e o aluno não entregava no class. Então foi um ano muito complicado. Todos os anos, até o 2021 foi complicado, porque também foi um ano com meio pandemia, meio volta. E essa volta, né, em 2021, porque retornamos em agosto de 2021, também assim foi bem complicado adaptar todo mundo para voltar. Novo, né? Foi bem complicado. O senhor acha que essa profissão é valorizada nos dias de hoje? Olha, João, a nossa profissão ela é muito pouco valorizada, e ela não parte, e essa não valorização, ela parte também da sociedade. Muitas vezes a gente culpa só os governos, né, por não valorizar a nossa profissão. Mas é claro, os governos não valorizam, principalmente esse governo que tem. Esse governo do Eduardo Leite, que é o segundo mandato, ele não valoriza a nossa profissão de maneira nenhuma, porque nas primeiras medidas que ele tomou no primeiro ano de governo foi nos tirar vantagens. Com a desculpa de que tirar aquelas vantagens que para nós era muito, mas para o governo era pouco, tirar essas vantagens e equilibrar as finanças do Estado, quando a gente vê que é tudo uma conversa fiada. E não é só o governo, a sociedade também. A sociedade ela não vê mais o professor assim como alguém que é importante, é alguém que está ali com o meu filho, é alguém que está tentando ensinar o meu filho, conduzir o meu filho, porque acima de tudo o professor ele está ali dentro, ele também ao mesmo tempo tem que entender que ele é um exemplo para o aluno. Quem eu sou também reflete no aluno. Então não, na verdade hoje em dia o pai vê o professor como alguém que vai ficar ali como se fosse uma babá do meu filho. Aquele que tem a obrigação de ficar com o meu filho, aquele que tem a obrigação de dar nota para o meu filho, mesmo que o meu filho não tenha um comportamento adequado, ou que o meu filho não tenha estudado, eu cobro do professor, eu não cobro do meu filho. O professor já é visto por alguns setores como o doutrinador, o cara que coloca ideias erradas na cabeça do meu filho, e não é isso. Então a própria sociedade ela desvaloriza o professor, e ela dá mais força ainda para aqueles governos que querem, acabar com a nossa carreira. Vejam, por exemplo, lá, no Paraná, estão querendo privatizar a educação pública. E isso é ruim para todos. É ruim para todos. Ao invés de eu investir no material humano, porque também falta esse investimento no material humano, professor. Não existe investimento. De chegar, investir no professor, eu remunerar ele melhor para que ele possa se formar melhor. Porque tudo eu tenho que fazer com o meu dinheiro. E se o meu dinheiro ele não aumenta, se o meu salário não aumenta, como é que eu vou buscar outras formações? Como é que eu vou fazer 1.500 cursos, e melhorar a minha formação para que eu possa entregar isso em sala de aula? Não tem como. Você tem pets? Tenho 3. Tenho um cachorro bem velhinho, que já está com 16 anos, já não tem dente nenhum, mas ainda está muito esperto e enxerga bem. Aí eu tenho uma cachorrinha também, que tem 10 anos, e tenho uma gatinha de 11 anos que foi jogada lá em casa. Há 11 anos eu fiquei com ela. Tenho 3. Então tá bom. Muito obrigado, professor, pela presença, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite de vocês, foi muito legal participar. E espero que quem for ouvir goste também do nosso bate-papo. Muito obrigado. Então foi isso. Muito obrigado por terem assistido e tchau. Boom, 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 boom.